eu tô numa situação de que tá todo mundo comentando a seguinte perspectiva. O Júnior não quis o Renan Santos. O Júnior não quis que o Renato estivesse com o Renan Santos. Por quê? Porque o Renato ia fazer várias perguntas incômodas, que iam ser polêmicas, como essa do Luciano Ayan, ou sobre o Olavo de Carvalho. Enfim, várias perguntas que iriam colocar o Renan sob pressão, né, contra a parede, e que eu não queria isso porque eu queria proteger o Renan Santos, tá? E veja só, gente, sou um canal de mídia, sou um canal sério. Eu saberia muito bem que, tendo o Renato na live, ia ter mais audiência ainda. Mais pessoas iriam assistir, tá? Porém, veja só. Caso da afirmação do Renato 38, que o Renan fugiu dele. O Renan não negou, mas se tivesse negado, teria feito muito certo, tá? O 38, ele é hipócrita, maluco de hospício e mentiroso. Quem é que tem que trocar ideia com o 38? Sei lá, um moleque aí do MBL novo, que tá começando no movimento, que... Não, aí tudo bem. Agora, com o Renan, a gente tá concorrendo a coisas importantes. A gente tem que sentar pra conversar com gente importante, gente que queira debater de verdade, não um cara com esse pensamento maluco. Eu já falei pra vocês, há um paper do Renato 38 com o Felipe Hermes, tratando sobre auxílios e benefícios governamentais, sobre uma renda mínima universal e sobre direito a voto, interessantíssimo, e eu quero trazer pra galera do Livro Amarelo discutir sim. É um puta de um paper, tá? Eu acho que o Renato 38 falou que ele suspeita que a queda no número de homicídios no Brasil se dá, veja só que interessante, ô Riso, pela queda da natalidade. Porque se está nascendo menos gente, também está nascendo menos desse tipo de homem. E de verdade, nos últimos anos, tá, a queda na natalidade começou a chegar nas camadas mais populares. Portanto, está nascendo menos desses homens jovens, em geral pobres, de famílias desestruturadas, de baixa inteligência, com alta preferência temporal. Tá? Acho que é isso. Então, e é uma leitura interessante, tá? Tem um Livro Amarelo 2, aí se pegar o Livro Amarelo 2 eu vou entrar nisso. Fala pessoal, Junior Masters aqui, e hoje eu vim aqui, juntamente com o meu amigo Renato 38, para falarmos de um vídeo que tá estourado. Esse vídeo viralizou, foi do nosso episódio de segunda-feira. Segunda-feira comemoramos aí com a live do 1 milhão de inscritos do Redcast, e o Renato 38 estava presente, e nós tínhamos combinado de que ele ia falar sobre a questão da sabatina do 38, e a gente ficou brincando, inclusive de segurar um pouco até a audiência subir para todo mundo ouvir e pegar essa história, né? A respeito, porque eu tinha falado justamente pro Renato 38. Renato 38, isso já era... isso é segunda-feira à noite, tá? Quando a gente fez essa live. 38, dessa vez você não vai poder participar, não vai participar dessa live, e tá tudo certo. E aí, ele pegou e tem até esse corte aqui, ó, vou reproduzir pra vocês, tá? Pra vocês poderem entender totalmente o contexto. E tá faltando de ser apurado, que o Júnior disse que eu só podia falar no final do episódio, era na hora do Renan Santos amanhã. Porque o Garanhão de Kiev disse que não teve essa não, viu, Júnior? O cara disse que eu sei. Aceitava de boa que eu aparecesse aqui, que eu podia não foi isso que ele disse, não foi isso que ele disse, se vocês autorizarem, se Renan deixar, estarei aqui com o microfone direcional, a câmera que quiser, eu vou comprar 2 negócios de internet aqui, o cara vai discutir eu podia aparecer, que era conversa sua. Deixa eu aparecer amanhã pra fazer as 30 perguntas ou não, diga aí. O Renan tá se acovardando? Não é nada disso. Negócio aí, diga aí. Não é nada disso. No mês passado, eu estive com 38, eu ia levar o Arthur pra lá, a gente, passagem, o Arthur deixou bem claro o seguinte pra gente, que tava passando por um problema, por uns problemas internos, de contenção de danos e tudo mais. A orientação era de que gravar com 38 só depois da eleição. Ele tá fugindo igual a pobre, não, é isso? Calma aí, deixa eu explicar. Não é nada pessoal. Mas foi isso. Porém... Ele falou hoje publicamente que ninguém nunca evitou, que Renan nunca negou, que eu podia aparecer amanhã de boa. Se vocês mandarem o link, eu entro, não tem problema nenhum. É normal. Então, e aí ele falou, não, ele disse isso hoje, que Renan não negou, que Renan nunca evitou, e se é só me mandar o link que eu apareço, entendeu? É só você me mandar o link. E aí, eu tô numa situação de que tá todo mundo comentando a seguinte perspectiva. O Júnior não quis o Renan Santos. O Júnior não quis que o Renato estivesse com o Renan Santos. Por quê? Porque o Renato ia fazer várias perguntas incômodas, que iam ser polêmicas, como essa do Luciano Ayan, ou sobre o Olavo de Carvalho. Enfim, várias perguntas que iriam colocar o Renan sob pressão, né, contra a parede, e que eu não queria isso porque eu queria proteger o Renan Santos, tá? E veja só, gente, sou um canal de mídia, sou um canal sério. Eu saberia muito bem que, tendo o Renato na live, ia ter mais audiência ainda. Mais pessoas iriam assistir, tá? Porém, veja só, eu já sabendo dessa resistência que o Renan, o MBL como um todo, tem com a pessoa do Renato, falei, ó, quer que eu coloque o Renato na live? Quer que seja nós três, o Renato participe? E o 38 participando, ele vai fazer pergunta, mas ele é um cara educado, é um cara que eu confio. Então, assim, eu confio na palavra do 38.
Se ele chegar e falar que vai fazer perguntas e tudo mais, ele vai fazer perguntas. Não vai ter xingamento, não vai ter qualquer outra coisa do tipo, não vai ser baixaria e tudo mais. O que eu fiz? Entrei em contato. Mesmo assim, eu insisti. Eu sei que é difícil ficar abrindo bastidores, porque eu sempre fui muito transparente com os dois lados, entendeu? É assim que eu sou transparente com todo mundo. Que esse convite ali foi negado justamente por quê? Porque, primeiro, eles não queriam mudar nada do que já estava estabelecido, tá? Não queriam. E também a presença do Renato tem, sim, esse lado de ser muito negativo, entendeu? Ele já falou muito mal do diversas pessoas do MBL, das propostas e tal. Ele tem esse passado, esse histórico, tem sim. Mas, como eu falei, eu tentei. Mas assim, gente, se por acaso tudo isso, de repente, pode ser resolvido, eu queria muito, né? O canal tá em aberto aí, para que a gente possa fazer um segundo encontro, uma segunda sabatina, e as coisas voltem a se estabelecer e tudo mais. As pessoas querem, muitas vezes, colar, né, pra cima das pessoas ali um certo viés, entendeu? Eu posso dizer que no meu canal todos serão sempre muito bem-vindos, tá? Serão todas as sabatinas que serão com o Renato? Obviamente que não. Tem, inclusive, a primeira sabatina do canal foi com a do Rebelo, que também não teve a vontade e não quis a participação do Renato. Tá tudo bem. Outros, já como vocês viram, o Rui Costa, né, o próprio Cabo Daciolo, que tá agendado para fazer, e vai ser com o Renato, quer que seja com ele, porque ele topou. Vai ser da melhor maneira, tá bom? 38 já estive com ele diversas vezes, já gravamos todo tipo de conteúdo, acho que os mais conhecidos é com o Pablo Marçal e com o próprio Sacani, né? Acho que são as duas lives mais assistidas do 38, o do Pablo Marçal aqui no canal e com a do Sacani também, né? Ambas passaram aí de 1 milhão e 100 mil views, né? O episódio completo, fora cortes e tal. Então, eu conheço o Renato, sei da índole dele, sei da consciência dele, e é isso, tá? Esse corte, já me mandaram tantas vezes, eu quase nunca apareço de cara limpa aqui no Instagram pra fazer coisas minhas, né? Esclarecer coisas do canal, mas eu só tô me pronunciando a respeito disso, porque, tanta gente e as pessoas pedindo, né? Pedindo pra que o canal fale a verdade sobre esse corte de segunda-feira, E aí? Foi por causa de mim? Foi por causa de outra pessoa? Não. Mas como eu falei, também o Renan negar, isso daí não tem problema nenhum, tá, gente? Isso é super normal, tá bom? Mas fica aí o convite em aberto. Seria interessante também, de repente, qualquer outra pessoa do MBL fazer uma live. Faça uma live react, reajam aos vídeos, aos questionamentos, né? Do Renato a respeito, principalmente essa questão do Luciano Ayan. Muita gente vai dizer que isso já foi respondido e tudo mais, mas para ele talvez ele não saiba, né? A própria posição do Olavo de Carvalho, coloco inclusive que teve perguntas que eu poderia ter feito e acabei não fazendo, perguntas minhas mesmo, sobre, por exemplo, os presos do 8 de janeiro, qual que é a posição aí do Partido Missão a respeito do 8 de janeiro, anistia, inclusive a anistia para Bolsonaro. Enfim, tá aqui o vídeo, muito obrigado a todos. Hoje é sábado de madrugada, vim aqui para poder gravar esse vídeo, já tô partindo para fazer debate de 30 contra 1, então é isso aí, gente, valeu. Vocês aí, se tiver alguém aí no chat que acredita em alguma palavra que o 38 fala ainda, pelo amor de Deus, vocês têm que rever de verdade o posicionamento de vocês, tá? 99% do que esse cara fala é ou mentira ou desonestidade intelectual.